Olá a todos e a todos, vamos dar início à 12ª aula do nosso curso de História da Filosofia Moderna, Filosofia do Senso Comum. Em nossa última aula, eu procurei expor a compreensão do Reid a respeito da teoria das ideias ou do sistema ideal, ou seja, do sistema daqueles autores, daqueles filósofos modernos que começam a filosofar a partir do princípio de que as ideias são os objetos imediatos das operações da mente humana, da percepção, da memória e da imaginação, por exemplo. Que todas as operações da mente ocorreriam sobre ideias e não sobre as qualidades dos objetos externos propriamente ditos. E nós falamos que eu procurei explicar qual é a compreensão que Reid tem da noção de ideia no âmbito do sistema ideal, que a ideia é uma entidade distinta tanto das operações da mente quanto das qualidades dos objetos externos. Ela existiria enquanto uma entidade e que, segundo Reid, esse princípio ideal de que as ideias são os objetos da mente, das operações da mente, conduziria, no fim, a mais radical forma de ceticismo, o solipsismo, ou como Reid chama, como é conhecido na época, o egoísmo. Hoje, finalmente, na presente exposição, eu vou falar sobre por que, segundo Reid, não apenas o Reid, mas alguns autores do sistema ideal também dizem o mesmo, porque a partir das ideias é impossível provar a existência de outros objetos, seja de outras mentes, seja de objetos externos, e de que maneira, ou seja, eu finalmente vou explicar por que, segundo Reid, a filosofia moderna, o princípio ideal na filosofia moderna conduz ao ceticismo. Esse será o tópico da exposição de hoje. E essa discussão será centrada sobretudo sobre as noções de sensação e de qualidades externas. As qualidades externas são as qualidades presentes nos objetos externos, como as qualidades primárias e secundárias, a distinção tradicional que se encontra presente no Descartes, mas é desenvolvida mais sistematicamente pelo Locke, no ensaio sobre o entendimento humano do Locke. As qualidades primárias sendo a solidez, a extensão, a figura, e as qualidades secundárias sendo os sabores, os sons, a temperatura, enfim. E as sensações, que seriam aquilo que nós sentimos, ao entrar em contato com os objetos do mundo externo. Nós sentimos, nós temos 5 sentidos, e esses 5 sentidos, ao entrar em contato com essas qualidades do mundo externo, das qualidades dos objetos do mundo externo, eles produzem sensações. Então, alguns autores modernos vão chamar essas sensações de impressões, como é o caso do Hume. Outros vão chamar de ideias de sensação, que é o caso do Locke, por exemplo. Mas as sensações, grosso modo, são as ideias. Então, aqui a exposição vai ser centrada a parte da noção sobre as noções de sensação enquanto ideias e as qualidades externas dos objetos, as qualidades primárias e secundárias. Mais uma vez eu apresento aquele quadro didático sobre a compreensão da teoria da percepção do Reid, da teoria das ideias, que o Reid, a compreensão reidiana da teoria das ideias de Descartes até Hume. Existe um objeto, existe uma mente, existe uma ideia que é como que o intermediário entre o conhecimento do mundo pela mente humana. A mente jamais entraria em contato direto com os objetos ou as qualidades externas dos objetos, as qualidades dos objetos externos. E qual é o problema? Finalmente, o que conduz a filosofia ao ceticismo é a inferência de outras existências a partir das ideias. A partir das entidades mediadoras do conhecimento, ou seja, das ideias, é impossível inferir a existência de outros objetos. E o Reid diz, lá na investigação, o bispo Berkeley provou, para além da possibilidade de réplica,
porque como nós vimos em nossa última aula, o Reid acredita que tanto Berkeley quanto Hume estão corretíssimos em todas as suas conclusões céticas em relação à inexistência do mundo material, à inexistência da mente humana, à inexistência de outras mentes, porque essa é a conclusão lógica, ou como Reid diz, a conclusão natural e justa dos raciocínios a partir do princípio ideal, do princípio da existência de ideias. Então o bispo Berkeley provou, para além da possibilidade de réplica, que não podemos, pelo raciocínio, inferir a existência de matéria a partir de nossas sensações, ou seja, das ideias. E o autor do Tratado da Natureza Humana provou, não menos claramente, que não podemos, pelo raciocínio, a partir de nossas sensações, ou seja, as ideias, inferir a existência de nossa própria mente ou de outras mentes. Então, para o Reid, tanto Berkeley quanto Hume estão certos que é impossível a filosofia, usando um ser humano, um filósofo, provar a existência de outros objetos a partir das ideias, desse elemento mediador. É impossível dar o salto para fora da subjetividade, do âmbito das ideias, pela razão. Isso é o que o Reid diz. Isso é o que o Berkeley e o Hume também dizem. Então essa não é uma descoberta do Reid. O mérito do Reid, na verdade, é descobrir que o problema que conduz, o princípio, que o fundamento do ceticismo moderno são as ideias. Que para se superar o ceticismo seria preciso atacar o princípio dos sistemas de filosofia moderna. Essa é a descoberta, o mérito da investigação do Reid é mostrar isso. Não mostrar que as ideias não permitem a suposição de outras existências. Isso já tinha sido feito por outros autores. Desde o Descartes, na verdade, segundo o Reid, a filosofia começa a descobrir isso. Então, o que o Reid faz é tentar atacar o princípio ideal e, assim, derrubar todos esses sistemas de filosofia. Então, as sensações, e esse é o problema, as sensações não se assemelham às qualidades dos objetos. Então, isso que existe no âmbito da mente, essas nossas ideias ou sensações, isso que nós sentimos ao entrar em contato com as qualidades dos objetos externos, não se assemelha às próprias qualidades. E aqui é importante ressaltar que, como nós vamos ver isso adiante, que o conceito de sensação é importante na filosofia do Reid. O Reid tem um conceito defende uma noção de sensação. Contudo, a noção de sensação que o Reid apresenta não é a mesma noção de ideia que está presente nos autores de Descartes a Hume. Então, aquilo que nós, para o Reid, nós temos sensações, ao entrar em contato com os objetos do mundo externo, a mente é afetada por sensações, contudo essas sensações não são entidades da mesma maneira que os filósofos modernos, os outros filósofos modernos, acreditam que elas são. Por isso, o Reid toda essa discussão que eu apresento agora, ela está permeada pelo aspecto positivo da filosofia do Reid, construtivo, pela própria compreensão do Reid de como funciona a mente humana. Então, é um pouco complicado, mas eu acredito que adiante, quando chegarmos à filosofia positiva, construtiva do Reid, vai ficar mais claro esse ponto. O Reid está falando de sensações, e essas passagens que eu vou citar, que se encontram espalhadas no decorrer da investigação do Reid, elas são passagens que são apresentadas não para questionar a via das ideias, a teoria das ideias, o princípio ideal, mas para defender a própria posição. Acontece que, como consequência, ao defender a própria posição, o Reid está mostrando de que maneira a noção de ideia
é problemática na filosofia dos outros autores. Espero que isso esteja um pouco claro. Então aqui ele está falando das sensações de uma teoria que ele mesmo admite, mas que os filósofos admitiram como ideias, sensações como ideias, enquanto entidades distintas das operações da mente. E as sensações para Reid, é claro, não são distintas das operações da mente. Não são entidades. Na seção, e aqui eu vou, em todas essas passagens, eu vou apontar a seção em que o Reid está apresentando esses comentários, para que apresentando essas afirmações, para que seja possível acompanhar pela leitura da própria obra. Na seção A sensação considerada de maneira abstrata da investigação, Reid observa sobre as qualidades secundárias. Suponhamos que alguém nunca teve esse sentido antes. Ele está fazendo referência ao cheiro da rosa. Ao receber tudo de uma vez e cheirar uma rosa, ele consegue perceber alguma similitude ou concordância entre o cheiro e a rosa? Ou entre o cheiro e qualquer outro objeto? Certamente não consegue. Ele se encontra afetado de um novo modo. Ele não sabe por quê ou devido a quê. Não há similitude com nenhuma outra coisa, a menos, talvez, que deva haver uma causa desconhecida para aquilo. Então, o ponto do Reid é dizer que aquilo que nós sentimos ao entrar em contato com os objetos do mundo externo não se assemelha de modo algum aos objetos, às qualidades que estão presentes nos objetos externos. Vou explicar isso adiante. Isso o Reid disse em relação a uma qualidade secundária, o cheiro. E na seção da dureza e da maciez, ainda da investigação, Reid vai dizer o mesmo sobre as qualidades primárias. A firme coesão das partes do corpo, a qualidade externa, não se parece mais com aquela sensação pela qual eu percebo que ele é duro, que a vibração de um corpo sonoro é com o som que eu ouço. Tampouco posso perceber minha razão, qualquer conexão entre uma e outra. Então, tanto as ideias de qualidades secundárias, as sensações de qualidades secundárias, quanto as sensações de qualidades primárias, não se assemelham. Agora eu vou explicar. Eu vou tentar explicar e esclarecer o que o Reid está querendo dizer. E que, na verdade, outros filósofos também dizem. Desde o Descartes, na verdade, os filósofos estão dizendo isso. Mas vamos por partes. Ao entrar em contato com um objeto externo, uma rosa, nós sentimos o cheiro. Isso que nós sentimos, essa sensação de cheiro, não pode de modo algum existir algo parecido com isso na própria rosa. O que existe na rosa é um conjunto de átomos, um conjunto de moléculas, um conjunto de partículas que, quando em contato com a mente humana, nós sentimos, a mente é afetada por uma sensação de cheiro. É claro que o cheiro, esse é o ponto, o cheiro depende de um intérprete, ele existe apenas na mente humana, porque é preciso que exista um ser capaz de sentir esse cheiro. É um pouco complicado, por isso é preciso ir bem com calma nesse ponto. Não há cheiro, a sensação de cheiro não existe onde não existe uma mente capaz de sentir essa sensação. O que existe no objeto são um conjunto de moléculas que são capazes de produzir, ao entrar em contato com um órgão, com um nariz, produzir na mente uma sensação de cheiro. O mesmo nós podemos dizer em relação a outra qualidade secundária, o gosto. Existe o doce em uma fruta? Não, o doce é uma sensação que só existe na mente humana, que depende do senciente, daquele ser senciente que entra em contato com um conjunto de partículas, de elementos que estão presentes na fruta. Então existe sacarose na fruta, existe apenas isso. O gosto, é claro que não existe aquela sensação prazerosa de doce.
na fruta. Isso existe apenas na mente humana. E é por isso que o Reid diz, como outros autores vão dizer também, que essa sensação de cheiro, essa sensação de gosto, ela não se assemelha de maneira alguma àquilo que está presente no objeto. O que está presente no objeto são moléculas, são partículas que não são, aquilo ali não é um gosto, aquilo ali não é um cheiro, da mesma maneira um som qualquer. O que existe o som apenas quando existe um ser senciente dotado da capacidade de ouvir. O que existe fora da mente são ondas sonoras. Agora, aquela interpretação do som depende de uma mente, a sensação de som depende da existência de uma mente que esteja ali para sentir aquelas ondas e interpretar. O Reid não usa essa palavra, mas serve para compreender, interpretar aquilo que aquela onda sonora. Então é por isso que quer dizer as sensações não se assemelham às qualidades presentes nos objetos. O cheiro, o som, o sabor, isso existe apenas na mente humana. O que existe fora da mente são apenas partículas, elementos materiais, físicos. E isso é interpretado, mais uma vez o Reid não usa essa palavra, é interpretado por uma mente que é capaz de sentir isso como um cheiro, como um gosto, como um som. E o mesmo vale quanto às qualidades primárias. Por exemplo, a solidez de um corpo, que é entendida pelos filósofos modernos como uma qualidade primária. E o que nós sentimos ao entrar em contato com um objeto sólido, como esse copo, isso que nós sentimos, essa sensação de dureza, ela só existe na mente humana. O que existe aqui é a firme, como o Reid diz, a firme coesão das partes do corpo. Ou seja, são moléculas enrijecidas, enfim, coesas, que produzem, quando a mente humana, o meu tato entra em contato com esse objeto, produz uma sensação de dureza na mente. Então, mais uma vez, isso que existe no objeto não se assemelha a essa sensação da mente humana. Então, repetindo, o ponto do Reid é dizer que as sensações existem apenas na mente e não se assemelham às qualidades que estão presentes nos objetos. Então, as sensações só podem existir na mente humana e as qualidades dos objetos são completamente diferentes disso que existe na mente humana. Por exemplo, a sensação do cheiro não se assemelha às partículas materiais produtoras de cheiro presentes no objeto. A sensação de sabor não se assemelha às partículas materiais produtoras de sabor presentes no objeto. A sensação de som não se assemelha às ondas sonoras emitidas pelo objeto. E a sensação tátil não se assemelha à solidez das partículas presentes no objeto. Então, esse é o ponto do Reid em relação às qualidades secundárias, qualidades primárias. Como vamos ver adiante, outros autores já defendiam isso. E essa é justamente a razão da impossibilidade de se provar a existência de todas essas outras coisas que existiriam para além da mente humana. Porque o que está na mente não é semelhante àquilo que está fora da mente. De que maneira, portanto, seria possível inferir desse algo que está na mente, a sensação, que é completamente distinto disso que está fora da mente? Como é possível inferir que isso que está fora da mente que isso que está fora da mente existe e produz isso que está dentro da mente, na medida em que ambos, o que está fora da mente e o que está no interior da mente, o objeto externo e a sensação, são completamente diferentes. Então, esse é o ponto do Reid, que é para o qual ele está chamando a atenção. E aí ele usa um exemplo bastante esclarecedor na seção da existência de um mundo material da investigação, em que ele vai explicar isso
com um exemplo, é um clássico exemplo do Reid, da sensação de dor e a ponta de uma faca. E esses dois, ele apresenta também a sensação da paixão, da raiva, e a face da pessoa por ela afetada, da pessoa que sente raiva. Eu acredito que são exemplos muito esclarecedores de como compreender essa dissemelhança entre as sensações e as qualidades ou os objetos externos. Quando nós entramos em contato com a ponta de uma faca que nos machuca, nós temos uma sensação de dor. De maneira nenhum ser humano diria que essa sensação de dor se assemelha a algo que esteja na faca. A ponta da faca não tem absolutamente nenhuma semelhança com essa sensação que nós sentimos. E o que o Reid está querendo dizer, e outros autores também disseram, é que tudo isso que nós sentimos, o cheiro, o gosto, o sabor, o cheiro, o gosto, o som e a solidez dos objetos, isso também não tem semelhança alguma com o que está presente no objeto. Da mesma maneira que a dor não tem nenhuma semelhança com a ponta da faca, todas essas outras sensações também não têm nenhuma semelhança com aquilo que está presente no objeto. Da mesma maneira, quando uma pessoa é afetada pela sensação da raiva, a sensação da paixão da raiva, aquele aspecto a face da pessoa, quando ela é afetada por essa paixão, não tem nenhuma semelhança com aquela sensação. Ninguém vai dizer que que o rosto daquela pessoa acabrunhado porque está com raiva é parecido com a sensação, com aquela paixão que ela sente. Não há semelhança entre um e outro. E é esse o ponto do Reid. E o Reid vai dizer lá na seção da existência de um mundo material: eu tenho uma concepção tão clara de extensão, dureza e movimento quanto eu tenho da ponta de uma faca. E com algum esforço e prática, posso formar uma noção tão clara de outras sensações do tato quanto a que eu tenho da dor. Quando o fizer e quando compará-las, me parecerá tão claro quanto a luz do dia que as primeiras não são similares às últimas, nem se parecem com elas em nenhuma característica. São tão diferentes, tão certa e manifestamente diferentes, quanto a dor é da ponta da faca. Então, nada do que nós sentimos em relação aos objetos externos é minimamente parecido, semelhante, apresenta alguma similitude com os objetos externos. As sensações existem apenas na mente. E isso é próprio do mundo intelectual. Do mundo material, do mundo físico, é a coesão firme das partes, das partículas materiais que compõem o corpo, certos elementos, certas ondas sonoras. Então isso são dois mundos, duas realidades completamente separadas, e não é possível dizer que existe semelhança entre uma e outra. Pode ser verdadeiro que aquelas sensações apresentaram pela primeira vez o mundo material à nossa mente. É claro que nós somos levados a acreditar que esse mundo de objetos físicos, eles existem porque nós sentimos esse mundo. Pode ser verdadeiro que raramente ou nunca aparecem sem sua companhia, ou seja, nós nunca em grande parte da nossa vida, nós não sentimos aquilo que não estamos presenciando de fato por meio dos nossos sentidos. Ou seja, nós não vemos coisas que não estão lá de fato. Nós não sentimos coisas que não estão lá, estão lá de fato. Eu não vejo nada que não esteja presente de maneira material. Claro, se minhas capacidades cognitivas estão funcionando de uma maneira adequada, se eu não tenho nenhum problema de funcionamento das operações da minha mente, eu só vejo aquilo que existe de fato no mundo. Mas ainda assim são tão diferentes quanto a paixão da raiva é daquelas características da face que a sente. Então, repetindo, para ficar claro, o ponto para o qual o Reid tem chamado a atenção é que as nossas sensações das qualidades dos objetos do mundo externo não têm nenhuma semelhança com as próprias qualidades que, de acordo com essas qualidades que acreditamos produzir essas sensações. Nós somos levados a acreditar nos objetos do mundo externo porque nós os sentimos, mas nós não podemos dizer que existe alguma semelhança entre as sensações que estão na mente e os objetos externos.
Isso é o ponto que eu já disse algumas vezes, que a sensação só existe na mente humana. É preciso de uma mente senciente, o Reid vai chamar de senciente, que traduza ou interprete aqueles dados materiais que são enviados do objeto externo. O Reid não usa a palavra interpretação e muito menos traduzir. Então isso são alguns recursos que eu estou utilizando para tentar esclarecer o ponto do Reid nessa questão da diferença da dissemelhança entre sensações e qualidades dos objetos externos. Então é preciso existir uma mente capaz de traduzir aqueles dados, aquelas partículas, moléculas, a firme coesão dessas partículas em sensações. Então, sem essa mente, essas qualidades não existem. Evidentemente, é ridículo atribuir-lhe a sensação, forma, cor, extensão ou qualquer qualidade do corpo. Ou seja, tudo aquilo que nós sentimos, o que nós sentimos na nossa mente não tem nem forma, nem cor, nem extensão. Isso só existe nas qualidades, como qualidades nos objetos externos. O que está na mente é completamente diferente. Ele não pode lhe atribuir um lugar, assim como não pode atribuir um lugar à melancolia ou à alegria. Tampouco pode conceber que tem algum tipo de existência apenas quando é cheirado. Desse modo, parece ser uma afecção ou um sentimento original e simples da mente, totalmente inexplicável e indecifrável. É de fato impossível que possa existir em algum corpo, ou seja, as sensações não existem externamente, nos objetos externos. É uma sensação, e uma sensação só pode existir em uma coisa senciente, ou seja, em um ser capaz de sentir. Isso é o ponto do Reid, e é isso que torna impossível se provar a partir da razão que essas sensações correspondem, enquanto ideias, correspondem de alguma forma às qualidades que as produzem. Se não há nada de semelhante entre uma e outra, não é possível passar da sensação às qualidades externas e supor a existência dos objetos do mundo externo. Descobertas realizadas por outros autores. Na seção dos sistemas dos filósofos acerca dos sentidos da investigação, nessa seção da investigação, Reid reconhece que a descoberta da dissemelhança entre as sensações e as qualidades nos objetos é uma descoberta gradual na filosofia. Em primeiro lugar, o Descartes, o Malebranche e o Locke, eles mostraram, segundo Reid, a dissemelhança entre as sensações e as qualidades secundárias. O Berkeley e o Hume, a dissemelhança entre as sensações e as qualidades primárias. E o Hume mostrou, por fim, que é impossível inferir das sensações a existência de um senciente, ou seja, de uma mente humana. Vamos lá, eu vou tentar explicar a impossibilidade de se inferir a existência de objetos externos a partir das sensações, ou como os filósofos modernos querem, impressões ou ideias, as ideias em Descartes, as ideias da sensação em Locke e as impressões em Hume, como é impossível partir do âmbito da mente, a partir do âmbito da mente, provar a existência daquilo que existe fora. Vamos pensar na alegoria da caverna do Platão. Vou apresentá-la, peço perdão, de uma maneira muito pouco eloquente. Mas só o Platão conseguiria fazer isso, só o texto do Platão consegue fazer isso de uma maneira muito eloquente. Mas, de acordo com essa alegoria, os seres humanos estão presos, acorrentados no fundo de uma caverna, observando apenas sombras. Correto? Se eles observam apenas sombras, todo o contato que eles têm com o mundo se dá por meio de sombras. De que maneira, portanto, seria possível, do ponto de vista da filosofia, do uso da razão, provar por meio dessas sombras, provar por meio da observação dessas sombras, que existe todo um mundo de objetos externos de onde surgem essas sombras, de que essas sombras seriam imagens. Porque a sombra, todos nós vamos reconhecer, possui quase nenhuma qualidade em comum
com os objetos, na verdade as estátuas, né, que produzem essas sombras, com essas estátuas que as produzem. Então, de que maneira nós poderíamos, a partir da observação de sombras, supor a existência dessas estátuas, que são feitas com determinado material, que possuem tal textura ao serem tocadas, que são ásperas ou que são rígidas, ou que possuem algumas partes maleáveis, enfim. De que maneira, a partir da observação de sombras, nós podemos provar a existência de estátuas que não são em nada semelhantes umas com as outras? Esse é o ponto, é justamente esse o ponto, porque na filosofia moderna, do Descartes até o Hume, os seres humanos entram em contato apenas com ideias, ou impressões, no caso do Hume, apenas com ideias, e não entram em contato com os objetos que supostamente as produziriam. De que maneira seria possível inferir a existência de tudo aquilo que existe no mundo externo a partir do contato com essas ideias que, como os próprios filósofos reconhecem, não possuem semelhança alguma com os objetos externos, às quais elas supostamente seriam devidas. Vocês conseguem entender a dificuldade de se inferir de uma existência a existência de outra coisa, quando essas duas existências não têm nada em comum uma com a outra, elas são completamente dissemelhantes. As sensações não se assemelham às qualidades secundárias e primárias presentes nos objetos externos, da mesma maneira que as sombras não se assemelham às estátuas de onde elas seriam produzidas, que elas supostamente representariam. Vocês conseguem entender esse ponto? Bom, o Reid não faz referência a essa alegoria do Platão, claro, apesar dele fazer referência às ideias de Platão, a compreensão de Platão que essas ideias seriam sombras. Ele não faz referência, tanto quanto eu me lembro, à alegoria da caverna para explicar o problema da teoria das ideias na filosofia moderna. Então isso é um recurso que eu estou utilizando para tentar explicar. Assim, eu também poderia apresentar outros mais contemporâneos, assim, que dos nossos dias, que também podem esclarecer esse ponto. Suponha uma pessoa, um ser humano que nunca entrou em contato com nenhum objeto do mundo externo, senão por meio da tela de um computador. Ele sequer pôde perceber o próprio corpo. Ele apenas percebe a tela de um computador. De que maneira esse ser humano, que nunca entrou em contato com o mundo, poderia inferir de tudo isso que ele vê na tela de um computador que existe existe um mundo de objetos físicos que essa tela do computador representa? Porque a tela do computador e o mundo físico não tem absolutamente nada em comum, ou pelo menos as imagens que a tela apresenta são LEDs, são luzes, são circuitos ali que produzem cores nas mais variadas tonalidades, que representam um mundo de objetos físicos. Os seres humanos são feitos de carne, ossos, sangue, os objetos materiais dos mais diversos, os objetos físicos compostos dos mais diversos elementos materiais, e, é claro, as imagens presentes na tela do computador não se assemelham em absolutamente nada com aquelas realidades que elas supostamente representariam. Então, de que maneira esse ser humano hipotético poderia inferir das imagens que ele percebe pela tela do computador a existência de um mundo físico de objetos materiais? Mesma pergunta no âmbito da teoria das ideias. De que maneira seria possível, a partir de impressões ou ideias, como está no Hume, de ideias de sensação que está no Locke, e de ideias adventícias que estão no Descartes,
de que maneira seria possível dessas ideias que não se assemelham ao mundo externo, claro, às qualidades de onde elas derivam, de que maneira seria possível provar que esse mundo material existe a partir dessas ideias, se não há contato, a mente jamais entra em contato com nada que não sejam ideias. Esse é o problema. O que o Reid está mostrando é apenas, como eu disse há pouco tempo atrás, o que o Reid está mostrando é apenas que as consequências da filosofia, dos sistemas de filosofia na modernidade, essas consequências são devidas à adoção daquele princípio filosófico, porque todos esses autores eles vão reconhecendo passo a passo, de maneira como eu disse, a maneira de uma ladeira escorregadia, que é a interpretação do Reid. Pouco a pouco esses autores, do Descartes até o Hume, eles vão caminhando rumo a essa descoberta, que a partir das ideias eu não posso inferir absolutamente nenhuma outra existência. Então o Reid vai mostrar, o grande ataque do Reid, como eu mostrarei nas posições seguintes, é dizer que, olha, o princípio é falso. Nenhum filósofo provou que existem ideias e que a mente humana não entra em contato com esse mundo. Entra em contato apenas com ideias, essas entidades que representariam esse mundo. O que o Reid faz, no fundo, é mostrar que a teoria de que os seres humanos veem apenas sombras no fundo da caverna é equivocada. E então isso o Reid não precisa forçar absolutamente nesse sentido. O Reid não precisa forçar absolutamente nada. Todos esses autores vão pouco a pouco mostrando que essa é a posição deles. Vamos por partes. Sobre as qualidades secundárias, o gosto, o cheiro, o sabor, o som. Descartes, Malebranche e Locke reanimaram a distinção entre qualidades primárias e secundárias, mas eles fizeram das qualidades secundárias meras sensações, e das primeiras, ou seja, qualidades primárias, semelhanças de nossas sensações. O que, segundo Reid, no Descartes, no Malebranche e no Locke, o que acontece? Esses autores vão dizer que as nossas ideias de qualidades secundárias não têm nenhuma semelhança com as qualidades secundárias existentes nos objetos. Contudo, as minhas ideias de qualidades primárias, ou seja, da solidez de um corpo, por exemplo, da altura de um corpo, do volume de um corpo, todas as minhas ideias de qualidades secundárias são semelhantes, elas sim são semelhantes aos objetos, às qualidades primárias presentes nos objetos. Então, aqui nós temos esses autores reconhecem que parte daquilo que pertence ao âmbito mental, das nossas sensações ou das nossas ideias, são semelhantes ao que existe fora do mundo, as qualidades presentes nos objetos. Eles sustentaram que cor, som e calor não são nada nos corpos, mas são sensações da mente. Com respeito às qualidades primárias, esses filósofos erraram, e essa é uma crítica do Reid, de forma ainda mais grosseira. Eles de fato acreditavam na existência dessas qualidades, mas não atentaram em absoluto às sensações que as sugerem, que não tendo nome, foram pouco consideradas como se não existissem. O que o Reid quer dizer é que esses três autores, eles não estiveram atentos às próprias sensações da sua mente, às sensações de qualidades primárias, e por isso eles não perceberam que elas não são semelhantes, não podem ser semelhantes às qualidades primárias que existem no mundo externo. Então eles erraram por isso. Em não perceber que eles acertaram ao supor que as qualidades secundárias não são, as ideias de qualidades secundárias não se assemelham às qualidades secundárias nos objetos externos, mas erraram ao supor que existe semelhança entre as ideias de qualidades primárias e as próprias qualidades primárias nos corpos. Eles sabiam de que forma, extensão e dureza são percebidas por meio de sensações do tato, de onde concluíram precipitadamente que essas sensações devem ser imagens e semelhanças de forma, extensão e dureza. Então esses autores preservaram
pelo menos metade, não posso dizer metade, mas uma parte do mundo está garantida. Por quê? Se as ideias de qualidades primárias se assemelham às qualidades primárias no mundo externo, é possível inferir daqui a existência disso daqui, ou seja, é possível passar, se uma é semelhante à outra, supostamente seria possível provar, a partir dessa semelhança, que aquilo que existe nos objetos externos, que é a forma, a extensão e a dureza, existe, isso é real e existe para além das sensações que estão na minha mente. De onde o Reid tira isso? Onde ele encontra o apoio, evidência textual para pensar isso? Bom, é claro que aqui é difícil nós fazer uma análise completa da compreensão do Reid, né, sobre o Descartes, ou sobre o Malebranche, ou sobre o Locke, mas eu, indo até as meditações sobre filosofia primeira do Descartes, é possível lermos algumas passagens em que, de fato, o Descartes parece sugerir isso que o Reid está dizendo, que as qualidades primárias, as ideias de qualidades primárias se assemelham às qualidades primárias nos objetos e as ideias de qualidades secundárias não podem se assemelhar e, portanto, nós não podemos saber se elas existem tal qual nós a percebemos. Então, mais uma vez, reforçando, isso não é um exame da filosofia do Descartes, tampouco uma prova de que Reid leu Descartes corretamente. Funciona mais como ilustração de um ponto do Descartes que o Reid leu e que serviu como ponto de apoio para a sua leitura do Descartes. Mas talvez não existam inteiramente tais quais as compreendo pelo sentido, por essa compreensão dos sentidos em muitos casos, muito obscura e confusa, mas há nela, pelo menos, todas aquelas coisas que entendo clara e distintamente, isto é, todas as coisas genericamente consideradas enquanto que estão compreendidas no objeto da matemática pura. Essa é uma passagem que o Descartes, da sexta meditação do Descartes, lá das meditações sobre filosofia primeira, em que o Descartes está finalmente provando a existência dos objetos do mundo externo, uma existência que foi colocada em questão lá no início da obra, na primeira meditação, a partir da hipótese do enganador, do supremo enganador, e aqui na sexta meditação Descartes começa a retomar a existência do mundo. E aqui ele está fazendo referência aos objetos externos. E o que ele diz? Pode ser que eles não existem inteiramente tais quais as compreendo pelo sentido, as qualidades desse objeto. Porque os sentidos são confusos e obscuros. E o que ele reconhece? Que pelo menos as qualidades primárias, que as ideias de qualidades primárias que são apreendidas clara e distintamente pela mente, essas ideias, sim, devem corresponder às qualidades primárias que se encontram no objeto externo. Então, pelo menos, as qualidades primárias existem tal qual nós as percebemos. As qualidades secundárias, isso nós não podemos ter certeza se elas existem daquela maneira como nós a percebemos. Então, mais uma vez, peço desculpa por essa abordagem rápida, superficial do Descartes, mas serve de ilustração para mostrar como Descartes, aparentemente, ele está concedendo justamente esse ponto para o qual o Reid tem chamado a atenção. As ideias de qualidades primárias correspondem às qualidades primárias e por isso eu posso estar certo de que o mundo existe, pelo menos no que diz respeito às suas qualidades primárias. A extensão, a forma, a figura, a solidez, isso existe. Agora, sabor, sons, a temperatura dos corpos, isso que é qualidade secundária, isso eu não posso estar certo se existe. Então Descartes preserva algumas qualidades do mundo externo
e coloca em questão outro conjunto de qualidades. Parcialmente, o mundo está em dúvida ainda e o Descartes aparentemente não supera completamente a dúvida sobre a existência dos objetos do mundo externo. As qualidades primárias. Então, lá no Berkeley, segundo Reid, é que os filósofos colocam em questão também a semelhança entre as ideias de qualidades primárias e as próprias qualidades primárias. O bispo Berkeley lançou uma nova luz sobre esse tema, mostrando que as qualidades de uma coisa inanimada, como se concebe que a matéria seja, não podem se assemelhar a nenhuma sensação, que é impossível conceber qualquer coisa como as sensações de nossas mentes, a não ser as sensações de outras mentes. Todo mundo que atentar de forma apropriada às suas sensações deve aceitar isso. Contudo, isso escapou a todos os filósofos que vieram antes de Berkeley. Então, como visto no começo da exposição, as qualidades primárias, a nossa ideia de solidez, a nossa sensação de solidez, ela não tem absolutamente nada em comum com a firme coesão das partes que compõem um corpo. Então, essa sensação ela só existe em nossa mente e não tem absolutamente nenhuma relação do ponto de vista da semelhança com a qualidade externa que supostamente a produziria. E lá nos tratados sobre os princípios do conhecimento humano do Berkeley, mais uma vez eu digo que é apenas a título de ilustração, não para uma análise profunda da filosofia do Berkeley, muito menos da correção da interpretação do Reid em relação ao Berkeley. O Berkeley vai dizer: no que se refere às ideias ou a coisas não pensantes, nosso conhecimento delas tem sido muito obscurecido e confundido, e fomos levados a erros muito perigosos ao supor uma dupla existência dos objetos dos sentidos, uma inteligível ou na mente, ou seja, as sensações, outra real e fora da mente, as qualidades secundárias e primárias, pela qual se considera que as coisas não pensantes têm uma substância natural própria, diferente da de ser percebida pelos espíritos. Noção essa que, se não me engano, mostrei ser a mais infundada e absurda. Então, a conclusão a que o Berkeley chega é a seguinte: ele reconhece que não há semelhança alguma entre as sensações de qualidades secundárias e qualidades primárias e as supostas qualidades secundárias e primárias que existiriam supostamente nos objetos, e ele conclui que é um equívoco nós supormos que existem qualidades primárias e qualidades secundárias para além daquelas sensações que existem na mente humana. Se não há semelhança entre uma e outra coisa, nós não devemos supor a dupla existência dos objetos dos sentidos, ou seja, não devemos supor que existem ideias, sensações na mente e objetos externos que correspondem a essas sensações. No fundo, isso conduz o Berkeley a uma posição imaterialista, de acordo com a qual não existem substâncias materiais no universo. Tudo que existe são sensações ou ideias, aquilo que se encontra no âmbito da mente. Então, como não é possível dar o pulo para fora da subjetividade, se vocês me permitem a expressão, como não há semelhança entre essas sensações da mente e o que se encontra fora da mente, nós não devemos supor que isso que se encontra fora da mente existe. Nós vamos nos manter apenas no âmbito das ideias que existem na mente humana. O problema da correspondência entre as sensações e as qualidades gera o ceticismo. Então, o próprio Berkeley já mostra que essa dificuldade em fazer corresponder coisas que não são semelhantes, corresponder sensações na mente com qualidades que são completamente distintas, é que produz o ceticismo. É a verdadeira raiz do ceticismo, diz o Berkeley ainda no tratado sobre os princípios do conhecimento humano, é a verdadeira raiz do ceticismo, pois, enquanto o homem pensava que as coisas reais subsistiam fora da mente e que seu conhecimento era verdadeiro somente à medida que correspondesse às coisas reais, seguia-se que nunca podia estar certo de possuir um conhecimento verdadeiro.
Afinal, como se poderia saber que as coisas percebidas correspondem às que não são percebidas ou que existem fora da mente? Então, se não há semelhança entre uma e outra, de que maneira é possível nós passarmos das sensações para os objetos do mundo externo? Então, esse mundo não existe, nós não podemos saber se ele existe no final das contas, e o que o Berkeley faz é negar que esse mundo exista para, sim, manter as possibilidades do conhecimento humano, ou seja, recusar o ceticismo, porque negando a existência de substâncias materiais, de objetos externos detentores de qualidades secundárias e primárias, acaba o problema da correspondência. Conhecimento não é mais a correspondência entre o conteúdo mental e o objeto externo, extramental. Então, se você acaba com um dos lados, que é a existência dos objetos do mundo externo, você tem apenas sensações, e disso os seres humanos estão em contato, e isso os seres humanos podem conhecer, e assim não há ceticismo. O conhecimento humano está garantido. O Berkeley está correto, esse é o ponto de vista do Reid a esse respeito, ainda na seção da existência do mundo externo, do mundo material. Da seção do Reid da investigação sobre a existência do mundo material, nessa seção ele vai dizer: mas quando alguém já adquiriu a arte de fazer delas, das sensações, objetos de pensamento separados e distintos, perceberá então claramente que a máxima do bispo Berkeley supracitada é autoevidente, e que as características da face não são mais diferentes de uma paixão da mente que elas indicam, do que as sensações do tato são das qualidades primárias dos corpos. Então, o Berkeley está completamente correto em dizer que não é possível falar em uma existência externa a partir das sensações que não são nada semelhantes a essa existência externa. Ele conclui que podemos ter nenhuma concepção de uma substância inanimada, como se concebe que a matéria seja, ou de nenhuma de suas qualidades, e que há um fundamento muito forte para crermos que não há existência na natureza, a não ser mentes, sensações e ideias. Se há qualquer outro tipo de existência, deve ser algo que não temos nem podemos ter concepção. Mas como isso se segue, não podemos ter concepção de nada senão que se parece com alguma sensação ou ideia em nossas mentes. Mas as sensações e ideias em nossas mentes não podem se parecer com nada a não ser as sensações e ideias em outras mentes. Portanto, a conclusão é evidente. Se nós aceitamos o princípio ideal, o princípio de que só a mente humana entra em contato apenas com ideias ou sensações enquanto entidades, entendidas nesse sentido de Descartes, Malebranche, Locke, Berkeley, Hume, se nós admitirmos isso, que a mente não entra em contato com o mundo externo diretamente, se nós admitirmos isso, nós não podemos provar a existência de absolutamente nada, porque não há semelhança entre as sensações da mente e as qualidades dos objetos no mundo externo. Então, a conclusão é evidente, é o ceticismo. Nós estamos presos no mundo da subjetividade apenas de nossas ideias. Isto é, podemos conhecer tão somente o conjunto de nossas ideias, de nossas sensações. Por fim, o Hume, de acordo com Reid, teria mostrado de uma maneira justa e natural que a partir do princípio ideal é impossível provar a existência de uma mente, um substrato das sensações, ou seja, de um suporte de algo que teria essas sensações, desse algo que operaria as atividades da mente, que realizaria essas atividades. Enfim, na leitura do Reid, o Hume acaba por questionar a própria existência da mente humana a partir do princípio ideal, do princípio de que as ideias são os objetos da mente. E eu vou diretamente ao Hume, na seção da imaterialidade da alma, do livro 1 do tratado. O Hume pergunta se as percepções, ou seja, as impressões e ideias, ou como nós temos visto até agora, as sensações,
se essas sensações, isso que nós sentimos, dependem da existência de uma substância, isto é, de um substrato de inerência, a mente. O Hume vai dizer: se tivéssemos uma ideia de substância de nossas mentes, teríamos que ter dela também uma impressão, o que é muito difícil, senão impossível de conceber. Pois como poderia uma impressão representar uma substância, senão assemelhando-se a ela? Pois como poderia uma impressão se assemelhar a uma substância, já que, segundo essa filosofia, ela não é uma substância e não possui nenhuma das qualidades ou características peculiares de uma substância? O estudo do texto humeano é complexo, é uma das seções mais difíceis de todo o tratado, assim como a seção seguinte do texto do Hume, que é sobre a identidade pessoal, sobre a crença que todos nós temos, que continuamos as mesmas pessoas ao longo do tempo, apesar das mudanças tanto físicas quanto psicológicas. São duas seções complicadas, mas, resumindo, o que o Hume está querendo dizer é que, para que nós possamos ter uma ideia, uma concepção de uma mente humana que estaria para além dessas percepções, ou seja, das impressões, ideias ou sensações, seria preciso que nós tivéssemos uma sensação, uma impressão dessa mente, ou seja, nós precisaríamos sentir essa mente. E como nós não sentimos essa mente, então nós não podemos, de modo algum, supor que essa mente existe. Então isso está de acordo com alguns princípios que o Hume estabelece no início do Tratado da Natureza Humana, de acordo com o qual o conhecimento deve ter bases empíricas, deve ser observável. Então todo conhecimento humano começa por impressões. Então, se não tem uma impressão, ou seja, se não temos uma sensação de mente, se não sentimos essa mente, que seria o substrato, o suporte de inerência dessas nossas ideias, se nós não sentimos, filosoficamente nós não estamos autorizados a dizer que ele existe. E ele continua: o conceito tradicional de substância, aquilo que existe por si só, o conceito tradicional é esse, aquilo que existe por si só, pode ser aplicado a todas as percepções, ou seja, a todas as impressões e ideias da mente, ou a todas as sensações, de modo que a distinção entre substância e percepção não seria inteligível. O Hume vai dizer: todas as nossas percepções são diferentes uma das outras e de tudo mais no universo. Também elas são distintas e separáveis, e podem ser consideradas como existindo separadamente. E podem existir, de fato existir separadamente, sem necessitar de nada mais para sustentar sua existência. Ou seja, uma mente para além, que seja diferente dessas sensações, dessas percepções que são dessas percepções, das impressões e ideias. São, portanto, substâncias, até onde a definição acima explica o que é uma substância. Infelizmente, não é possível fazer uma análise profunda do texto do Hume. Inclusive, eu particularmente discordo da interpretação do Reid em relação à posição do Hume sobre a existência da mente humana, mas, de modo resumido, o que eu quero dizer aqui nessa exposição é o seguinte: o Hume, na verdade, o que o Hume está dizendo é que nós não podemos saber se há ou não uma mente para além do conjunto das minhas impressões e ideias, das minhas percepções, ou como nós temos visto até agora, das sensações, vamos dizer assim, de uma maneira não muito rigorosa. Nós não podemos saber se há ou não uma mente, um substrato, um suporte, onde existiriam essas percepções. O Reid entende que, na verdade, o Hume está negando a existência dessa mente. Então, nesse sentido, eu acredito que o Reid comete um pequeno equívoco. Seja como for, para os propósitos dessa exposição, dessa aula, o ponto é que o Hume mostra, e nisso o Reid tem razão, que não é possível passar do âmbito das ideias, do âmbito das sensações, para uma outra existência, ou seja, para a existência de uma mente. Ainda que o Hume mantenha-se cético a esse respeito, não sabemos se existe ou não,
o Hume mostra que não podemos saber certamente da existência dessa mente. E nesse ponto o Reid teria razão. O percurso, a interpretação do Reid da história da filosofia moderna a partir da teoria das ideias, do princípio ideal, então seria esse. O Descartes, o Malebranche e o Locke, eles mostram que não há semelhança entre as sensações e as sensações de qualidades secundárias e as qualidades secundárias, preservando uma parte do mundo, ou seja, uma parte das existências do mundo externo. O Berkeley teria mostrado que as ideias de qualidades primárias também não são semelhantes às qualidades primárias no objeto, de maneira em que o Berkeley abdica completamente da existência de um mundo material. E o Hume, sendo cético, tal como eu entendo, ele suspende o seu assentimento, ele nega assentimento à possibilidade de ao conhecimento, né? ao conhecimento de que sobre a existência de uma mente para além das nossas próprias sensações. Então essa é a leitura do Reid, e a partir desses pequenos trechos que eu peguei do Descartes, do Berkeley, do Hume, nós podemos compreender de onde vem essa compreensão do Reid que a filosofia moderna caminha rumo ao ceticismo absoluto do Hume, porque com o Hume não é possível saber sequer se a mente humana existe. Então, como conclusão, devemos, entretanto, fazer justiça ao bispo de Cloyne, que é o bispo Berkeley, e o autor do Tratado da Natureza Humana, o Hume, claro, ao reconhecer que suas conclusões são tiradas de maneira justa da doutrina das ideias que foi tão universalmente aceita. Por outro lado, pelo caráter do bispo Berkeley e de seus predecessores, Descartes, Locke e Malebranche, podemos nos aventurar a dizer que, se eles tivessem visto todas as consequências dessa doutrina tão claramente quanto o autor supracitado fez, ou seja, o Hume, eles teriam suspeitado veementemente dela e a teriam examinado com um cuidado maior do que aparentam ter feito. Portanto, na opinião do Reid, quem raciocinou mais justa e exatamente de todos os autores da filosofia moderna a partir do princípio ideal foi Hume. O Hume é quem mostra, mais do que todos eles, que o princípio ideal conduz ao ceticismo absoluto, a um ceticismo em que é impossível sequer saber sobre a existência ou não de uma mente distinta dessas sensações, das ideias ou impressões. Então esse é o ponto, essa é a leitura do Reid da história da filosofia moderna a partir do Descartes, e finalmente aqui acredito que tenha sido explicado de uma maneira um tanto quanto difícil explicar esse ponto, mas por que da existência de ideias é impossível passar a outras existências, porque é impossível inferir das sensações a existência de um mundo de objetos físicos e a existência de uma mente que sentiria essas sensações, que perceberia essas ideias enquanto entidades. Bom, espero que vocês tenham podido compreender, portanto, o fim, o propósito dessa exposição, que é explicar de que maneira Reid compreende a filosofia moderna, porque o princípio ideal, o princípio de que as ideias são os objetos imediatos das operações da mente, conduzem ao ceticismo, conduzem à posição mais radical dentro do ceticismo, que é o solipsismo ou egoísmo, de que maneira é impossível inferir a existência de um mundo externo, a existência de outras mentes e a existência da própria mente a partir desse princípio. E peço perdão mais uma vez, tanto pelos exemplos não tão eloquentes para tentar ilustrar o problema da dissemelhança entre sensações e
e qualidades externas, qualidades primárias e secundárias, servem apenas como, mais uma vez, como instrumentos didáticos para que possa compreender, para que a gente possa compreender qual é o ponto do Reid, que de fato eu acredito que seja um dos pontos mais difíceis de toda a sua filosofia, que é compreender essa distinção, essa compreensão da dissemelhança entre sensações e qualidades externas, qualidades dos objetos externos. E fica aqui evidente também que a resposta do Reid, depois de questionar o princípio da teoria das ideias, o princípio ideal, é dizer que, na verdade, a mente humana entra em contato direto com as qualidades dos objetos externos. Então não existe um intermediário. O Reid exclui a possibilidade da existência de ideias enquanto entidades. Na medida em que o mundo que a mente humana é capaz de entrar em contato direto com o mundo, é claro, por essa razão, que esse mundo existe, porque não existe nenhum mediador que seria dissemelhante desse mundo, das qualidades desse mundo. Então você não precisa provar aquilo em que você está em contato direto com ele. E também, por fim, peço perdão pelo modo apressado como eu trato o Descartes, o Berkeley e o Hume. Os pontos de vista desses autores serve apenas para ilustrar o ponto de vista do Reid e mostrar de onde supostamente ele teria tirado essas compreensões que o levam no fim a questionar o princípio do sistema ideal.